eu queria falar para vocês também sobre a questão da alimentação, né? Até a Camila completar 4 meses, né? Os 3 primeiros meses, é normal o bebê acordar várias vezes durante a madrugada para mamar. Normal. A partir do 4º mês, eu comecei a parar e avaliar se realmente aquele despertar dela da madrugada, se era fome ou se não era fome. Então, eu comecei a parar e observar a minha filha, conhecer mais uma vez a minha filha, né? Como eu já falei, que eu aprendi no livro sobre isso, né? Você não dá direto o peito. Porque muitas mães falavam, acordou da peito, acordou da peito, acordou da peito. Então, a criança, ela se acostuma com aquilo, você está ensinando aquilo para ela. Isso vira uma associação. Para ela voltar a dormir, ela precisa do peito. Então, eu conheço mães que a criança tem 1 ano e meio e a mãe fala, ele só volta a dormir com o peito. Por quê? Porque ele associou aquele despertar, ele precisa do peito para voltar a dormir. Associações do sono que todos nós criamos, né? Eu tenho até hoje uma associação de sono. Eu preciso de um lençolzinho aqui, além do lençol que eu me cubro, eu preciso de um lençolzinho aqui na minha cabeça. Entre o travesseiro e a cama, eu ainda tem um lençolzinho. Então, aquela história da naninha, né? É uma boa associação de sono. A naninha é uma ótima associação de sono que a gente pode oferecer ao nosso bebê. A chupeta é uma outra associação de sono. Eu ofereci chupeta para Camila. Tem um lado positivo, tem um lado negativo. O lado positivo é que ela tranquiliza muito a criança nos despertares da madrugada. Em vez de você dar peito, a chupeta tranquiliza, na hora. Mas o lado negativo é que a chupeta cai da boca várias vezes. Aí você tem que ir lá ficar despertando para ensinar a criança a colocar a chupeta na boca, até ela sozinha conseguir pegar no berço e colocar a chupeta na boca. Então, muitas consultoras do sono orientam a retirar a chupeta, né, com 6 meses, antes de 1 ano. Eu não retirei. A Camila tá com 1 ano e meio, continua com chupeta para dormir. Agora a chupeta não cai mais, ou quando cai ela mesma coloca. Muito dificilmente ela acorda porque a chupeta caiu. Mas já aconteceu muito isso. Eu tinha que ir lá e colocar a chupeta na boquinha dela, ela voltava a dormir. Então, todos nós criamos associações de sono. Então, o que você está ensinando para o seu filho? Aquela história, só dorme balançando. Só dorme escutando tal música, né? Então, essas são associações de sono, tá? Então, a partir do 4º mês, eu comecei a observar a Camila antes de oferecer o peito. Antes de oferecer o peito ou a fórmula, depois que ela parou de mamar no peito. Então, eu observava que muitas vezes não era fome. E aí, eu só acalentava. Pegava, botava no colinho, acalentava. Quando ela parava de chorar, botava de volta no berço. Isso foi muito bom. Porque aí diminuiu a questão da associação da mamar para voltar a dormir, certo? A partir do 6º mês, quando ela já começou a introdução alimentar, aí eu já tinha certeza que ela estava comendo muito bem durante o dia, se alimentando, tomando fórmula, tomando peito. Ela ainda mamava com 6 meses, ela só parou de mamar com 9. Então, mesmo com a introdução alimentar, eu já sabia que nos despertares noturnos não era mais fome. Isso já me garantia eu tomar outro tipo de atitude, ao invés de oferecer direto o leite, tá? Quando ela desmamou com 9 meses, aí foi mais tranquilo ainda para mim, porque eu já tinha certeza que não era nada em relação à alimentação. Eu conseguia fazer ela voltar a dormir só colocando ela no colinho, dando calmar e colocando ela de volta no berço. A partir daí, eu entrei no processo de tentar ensinar ela a dormir sozinha, tirar a associação do meu colo, né? Não foi fácil essa parte, porque eu gostava, né, de niná-la, de colocá-la no colinho, de dar aquela balançadinha, era uma coisa que eu gostava. Mas eu gostava muito mais de dormir. Então, foi uma escolha minha tirar essa associação de sono, tá? Então, eu comecei a acalentar ela nos despertares noturnos sem retirá-la do berço. É uma parte um pouco mais difícil, tá? Mas eu comecei a fazer isso. Eu conversava, só falava assim bem baixinho, a mamãe tá aqui, tá tudo bem, a mamãe tá aqui. Passava a mãozinha nela, ficava com a mãozinha no bumbumzinho, dava tapinha nas costas e assim ela se acalmava. No começo ela chorava, né? Então, quando a criança chora, eu sou contra deixar a bebê chorando no berço, desesperado, de jeito nenhum. Eu, como já conhecia os choros dela, eu sabia se era um chorinho só de manhã ou se era um chorinho que ela queria mesmo que eu a pegasse. Então, quando era um choro que ela queria que eu pegasse, eu pegava. Assim que ela calava,
eu colocava de volta, eu não esperava ela dormir. Ou seja, eu colocava ela de volta no berço acordada, porém não estava mais chorando, tá? Essa é a parte mais difícil, porque aí ela entendia que eu tinha colocado no berço e chorava de novo. Aí eu pegava de novo, acalmava, quando ela acalmava, eu botava no berço. E isso durante vários dias fazendo a mesma coisa, tem que ter consistência. Acabou dando certo, né? Então, hoje em dia, se ela despertar por algum motivo, eu não preciso mais tirá-la do berço. Basta eu falar, Camila, mamãe tá aqui, tá tudo bem, tá na hora de dormir. Passo a mãozinha nela, ela volta, muda de posição, dorme novamente. Sem precisar chorar, sem precisar tirar do berço para acalmar. E assim eu fiz. Com 11 meses eu consegui que ela dormisse a primeira noite inteira sem despertar. Porque aí ela já sabia que eu não ia mais tirar ela do berço. Ela já sabia como era que eu estava fazendo para fazer ela voltar a dormir. Então, quando os pequenos despertares, que todos nós temos despertares na madrugada, dependendo do ciclo do sono, né? Ela simplesmente pegava a naninha dela, mudava de posição, voltava a dormir. E aí foi... Com 6 meses, ela dormiu a primeira noite inteira. Com 6 meses, eu já descobri que ela tinha essa capacidade. Mas ainda ficou naquele processo, né? Por conta das associações de sono. Ela associava que eu pegava ela para acalmá-la e botava de volta no berço. Então, com 11 meses, eu consegui tirar essa associação. O próximo passo foi fazer ela pegar no sono, né? Sem mim. Colocar boa noite, colocar ela no berço totalmente acordada, sem estar sonolenta. Primeiro eu fiz com ela sonolenta, depois agora totalmente acordada. Colocava no berço totalmente acordada, fico lá do ladinho dela, até ela pegar no sono. Então, isso com 11 meses, né? Eu comecei nesse processo, até completar 1 ano e 2, ela ficar dormindo, pegar no sono, né? Iniciar o sono sozinha. Isso faz com que a criança, no despertar da madrugada, volte a dormir sozinha, sem precisar da mãe, sem precisar de nenhuma outra associação, a não ser a naninha e a chupeta. É o que ela tem hoje. Então, foi assim que eu fiz. Espero ter ajudado vocês. Se não ficou claro alguma coisa, deixa aqui a pergunta para mim que eu volto para responder. Obrigada, gente. Estou finalizando aqui a terceira parte do vídeo sobre sono do bebê e queria deixar registrado o Instagram que eu comecei a seguir, ler e entender mais sobre o sono do bebê, que são de 2 consultoras do sono, que se chama Ensinando a Sonhar. Elas têm um curso online, o qual eu não comprei, apenas eu comecei a acompanhar o Instagram delas e isso me deu muita informação para aplicar com a Camila. Acabou dando certo, então eu indico o Instagram delas, vou colocar aqui. Acabou dando certo, então eu indico o Instagram delas, vou colocar aqui. Como fonte de estudo, de conhecimento também, quero deixar aqui a indicação do Instagram de um pediatra, chama Dr. Odilo Queiroz. Ele também tem curso sobre sono do bebê e consultoria e dá muita informação, que é muito útil para nós mães aprendermos como estabelecer um sono bom para os nossos bebês. Vou colocar aqui para vocês.